Eu queria registrar um boletim de ocorrência ou pedir uma ordem de restrição contra meu ex-namorado. Ele é policial estadual, então estou especialmente atento. Desconfortável. Meu namorado e eu acabamos de ouvir algo muito estranho. Nós ouvimos tiros e também gritos. A veterinária Lauren Semenchek, de Nova Jersey, temia por sua vida e que seu ex-namorado a machucasse. Ela estava certa. No dia 1º de agosto deste ano, Ricardo Santos, um policial estadual de Nova Jersey, atirou nela e em seu novo namorado Tyler Webb antes de virar a arma contra si mesmo. E, em uma reviravolta doentia, estamos descobrindo que as ligações para o 911 naquela noite foram basicamente ignoradas pela polícia local, deixando que seus corpos fossem encontrados horas depois por membros da família. Explicamos o motivo da investigação estadual do Departamento de Polícia e as acusações contra o policial que buscou pizza em vez de trabalhar. Eu sou Elizabeth Milner e este é o Law and Crime. A comunidade de Franklin Township, Nova Jersey, ficou abalada no início do ano quando um policial estadual matou sua ex-namorada. Uma veterinária querida e seu novo namorado, Tyler Webb, mecânico e bombeiro voluntário. A doutora Lauren Semenchek temia que isso pudesse acontecer. A jovem de 33 anos e o policial Ricardo Santos, 45, terminaram o namoro em setembro de 2024. Ricardo, ex-integrante da equipe de segurança do governador de Nova Jersey, Phil Murphy, teria começado a perseguir Lauren. A família diz que ela o bloqueou, mas ainda recebia ligações de números restritos e temia estar sendo seguida por ele. Ela ameaçou pedir uma ordem de restrição, mas isso não pareceu impedi-lo. No dia 19 de maio, o carro de Lauren foi supostamente vandalizado enquanto ela estava trabalhando no hospital veterinário de Long Valley. O carro dela foi riscado na lateral. Ela foi ao departamento de polícia de Washington Township, em Morris, Nova Jersey, para registrar um boletim. Segundo o relatório do New York Post, policiais ligaram para Ricardo e o alertaram para manter distância dela. Ricardo negou riscar o carro dela, mas concordou em não contatá-la. Em 20 de maio, Lauren foi ao departamento de polícia de Franklin Township, em Hunterdon, para falar com um policial. Disseram que ninguém estava disponível e passaram um telefone. Vale notar que esse departamento de polícia tem só 6 membros. Ouça a mensagem de voz que ela deixou. É de arrepiar. Olá, meu nome é Lauren Comantek e eu moro na Upper Kingstown Road, em Pittstown, Nova Jersey. Eu gostaria de registrar um boletim de ocorrência, ou talvez até mesmo uma ordem de restrição contra meu ex-namorado que tem me assediado. Ele colocou dispositivos de gravação na minha casa e continua me mandando mensagens e me ligando. Ontem à noite, ao sair do trabalho, encontrei meu carro riscado por uma chave. Não sei quem fez isso, mas não tenho mais ninguém com animosidade na minha vida. Ele também é policial rodoviário estadual, o que me deixa ainda mais desconfortável. Passei no escritório, mas ninguém estava disponível. Então, a ligação para entrar em contato com ele, este número. Por favor, me retorne a ligação. Se você tiver um momento, seria ótimo. Meu número de telefone é... Obrigada. A ligação dela aparentemente nunca foi retornada e apenas 3 meses depois, Lauren foi encontrada morta. O pai dela encontrou o corpo dela e Tyler na varanda dos fundos da casa, quase 20 horas após serem baleados. Ricardo Santos seria encontrado morto em Piscataway, Nova Jersey, depois de tirar a própria vida em seu carro. A pistola semiautomática encontrada com ele seria a arma usada para matar Lauren e Tyler. Veja o que sabemos sobre o dia. Em 1º de agosto, Lauren saiu do trabalho e foi para casa. Tyler chegou poucos minutos depois. Ricardo, aparentemente seguindo Lauren, a confrontou. Tiros assustaram vizinhos que ligaram para o 190. Não sei se estou vendo filmes demais, mas meu namorado e eu ouvimos algo muito estranho agora. A gente ouviu tiros e também gritos. E os gritos pareciam, bem próximos, Quando o último tiro parou, ficou silencioso. Depois disso, não ouvimos mais nada. Achei que eram crianças rindo, mas não consegui distinguir por causa da música. Tá bom, é isso. Temos uma patrulha indo até a área para verificar. Tá bom. E de novo, mas espero não estar incomodando ninguém, mas é que foi estranho demais. Franklin Catcher, polícia. Oi, desculpa. Normalmente não fazemos isso, mas acabamos de ouvir algo que parecia muito estranho. 7 disparos de arma de fogo. Provavelmente ele gritando e depois os barulhos olá. Sim, a estrada Upper Kingstown. Área. Estamos na estrada da Ponte Branca. Ok, sim, recebemos um relato sobre isso, sim. Ok, sim. Faz uns 5 minutos e pareceu estranho, então achamos que devíamos comentar. Um policial está vindo para ouvi-los, ok.
911, nome de Warner Mercy. Na verdade, não é nesta propriedade, mas acabei de ouvir tiros bem altos. Upper Kingstown Road, não é nesta propriedade, eu só ouvi daqui. Eu ouvi alguns gritos, tipo, eu estou no alto da colina, né? Então parecia que vinha lá de baixo. E talvez quantos... Deles você ouviu? Meu Deus, de 5 a 6 de uma vez antes de ligar? Sim, não, estava muito alto. Quero dizer, o som realmente te envolve. Sim. Se continuar acontecendo, é só ligar de novo pra gente, mas eu já mandei eles aí pro seu lado. Ok, não ouvi mais nada desde então. Mas foi logo antes de você ligar, correto? Foi sim, ok. Certo, sem problema. Vou mandar alguém aí. Tchau, Central. Um policial está a caminho para verificar. Esse era o policial Kevin Bolero, promovido a sargento há 5 anos. O vídeo da posse dele está no YouTube, mas seu compromisso com o juramento de proteger e servir está sendo questionado. Acontece que o sargento Bolero decidiu atrasar a resposta ao tiroteio para poder passar em um caixa eletrônico e sacar dinheiro. Depois, segundo relatos, ele passou de carro pela área e, como não viu nem ouviu nada suspeito, foi embora para comprar pizza. Isso mesmo, pizza. Agora ele está enfrentando acusações de má conduta oficial e adulteração de registros. A promotoria de Hundredon detalhou os movimentos do sargento Bolero naquela noite em comunicado à imprensa. O escritório da promotoria do condado de Hundredon soube que na sexta-feira, 1º de agosto de 2025, por volta das 19h08, uma pessoa da 31 Upper Kingstown Road, Pittstown, ligou para relatar tiros e gritos. Uma despachante repassou essa informação para um policial de plantão, o sargento Kevin Bolero, do FTPD, que confirmou o recebimento da transmissão. Dados do Sistema de Posicionamento Global e imagens de câmeras de vigilância revelaram que, em vez de responder imediatamente ao chamado de serviço, Bolero percorreu cerca de 24 quilômetros na direção oposta ao local da ligação, indo até o TD Bank na Rota 41 em Clinton Township, onde fez uma transação no caixa eletrônico. E se parecia ruim, piorou, afirma a promotora. Cerca de 5 minutos após a primeira ligação, outra pessoa na 5 White Bridge Road relatou tiros e gritos, informação confirmada por Bolero, que ainda usava o caixa eletrônico. Bolero então saiu do banco TD e seguiu em direção aos locais sem acionar as luzes de emergência e sirenes do veículo policial. Enquanto isso, as ligações para o 911 continuam chegando da área ao redor da casa de Lauren. 5 minutos após a segunda ligação, uma terceira pessoa de 18 Upper Kingstown Road relatou tiros e gritos, informação confirmada por Bolero. 8 minutos depois, o Sistema de Posicionamento Global localizou Bolero em 40 e um Upper Kingstown Road, onde ele teria conversado com a primeira pessoa que ligou por 4 a 6 minutos. Como o Bolero não ligou a câmera corporal, a duração exata da interação é desconhecida. Sabemos que Bolero recebe as transmissões da central porque as confirma. Mas então, segundo os promotores, ele não faz nenhum tipo de investigação de verdade e não liga sua câmera corporal. O comunicado informa que Bolero disse aos despachantes não ter ouvido nada na Upper Kingstown Road e que iria checar a White Bridge Road, próxima dali. Por volta das 19h40, cerca de meia hora depois de ter sido avisado pela primeira vez de que vizinhos ouviram vários tiros em uma casa, Bolero avisou pelo rádio para que o retirassem da cena. Segundo o Ministério Público, a investigação mostrou que Bolero não falou com o segundo nem o terceiro interlocutor. Na verdade, dados de Sistema de Posicionamento Global mostraram que ele percorreu parte da White Bridge Road, mas nunca parou para investigar mais a fundo. Nesse momento, o sargento Bolero, que estava trabalhando no turno da noite, aparentemente ficou com fome. Dados de Sistema de Posicionamento Global também mostraram que Bolero foi imediatamente até a pizzaria e restaurante Duke's, na 371 Pittstown Road, em Pittstown, e permaneceu lá por aproximadamente 50 minutos. Mais tarde, ele estacionou e foi ao Pittstown Inn, onde ficou cerca de 57 minutos socializando com clientes, segundo testemunhas. Dados de Sistema de Posicionamento Global mostraram que Bolero ficou cerca de 5 horas seguidas em seu turno, desde as 23h27 até as 4h33 da manhã no cemitério Locust Grove, período durante o qual nenhuma atividade policial foi registrada por ele. Depois, Bolero apresentou um relatório sobre as chamadas de 1º de agosto de 2025, alegando falsamente que não conseguiu contato com quem ligou. Dados de Sistema de Posicionamento Global e imagens de vigilância da White Bridge Road mostraram que, no período em que ele disse patrulhar a Upper Kingstown Road, Bolero não estava na área imediata, mas estava a caminho da pizzaria Duke, em Pittstown.
O sargento Bolero foi acusado de má conduta oficial em segundo grau por não cumprir seus deveres policiais visando benefício pessoal. Além disso, foi acusado de perturbação da ordem por adulteração de registros ou informações públicas, por supostamente ter feito declarações falsas de forma consciente. Segundo o relatório da polícia de Franklin Township, Bolero já estava de licença administrativa quando as acusações foram anunciadas. Após as mortes de Lauren e Tyler, o chefe de polícia de Franklin, Timothy Snyder, e o sargento Bolero foram suspensos por sérias preocupações sobre as operações e eficácia do departamento. O escritório do promotor supervisiona as operações diárias desde agosto. Um advogado das famílias de Lauren e Tyler divulgou o comunicado. As famílias Semenchek e Webb estão chocadas com a conduta do sargento Bolero, segundo o promotor de 100 Dawn. Acreditamos que isso seja só o começo das várias falhas da polícia local e estadual que ainda virão à tona e que causaram as mortes de Lauren e Tyler. As famílias também processam a polícia local e estadual por não protegerem o casal. O advogado de Bolero também se manifestou em sua própria declaração, dizendo, entre aspas, "Uma mulher e sua amiga foram mortas em um caso de violência doméstica. Desejamos paz e força às famílias." No entanto, nada do que Kevin Bolero fez ou deixou de fazer naquele dia impactou ou poderia ter impedido essa tragédia de qualquer forma. Ele disse, "Não falo de outros assuntos investigados, só sobre o sargento Bolero. As evidências vão mostrar que houve atrasos nessas ligações para o 911 serem feitas e despachadas. As evidências vão mostrar que chamadas sobre disparos de tiros dessa natureza são uma ocorrência regular nesta comunidade, especialmente com a aproximação da temporada de caça. As evidências mostrarão que não há práticas ou políticas para usar luzes, sirenes ou responder rapidamente a esse tipo de chamada. As evidências mostrarão que o sargento Bolero falou com alguém que fez uma ligação e fez uma busca minuciosa na área. O sargento Kevin Bolero serviu fielmente àquela comunidade por quase 25 anos e não é culpado de nada relacionado a esse assassinato horrível. Essa acusação é lamentável." Agora estou com Bob Bianchi, advogada criminal, técnica de emergência médica e ex-promotora-chefe de Nova Jersey. Bob, é sempre bom te ver. Obrigado por vir hoje. Preciso saber sua reação a essa história. Você já viu um policial que deveria atender uma ocorrência comprando pizza ao invés disso? Sim, já vi isso antes. No meu antigo cargo de chefe do Ministério Público do Condado de Nova Jersey, uma das minhas funções era ser o principal responsável por aplicar a lei em todos os departamentos de polícia municipais sob minha jurisdição. E meu condado tinha 44 agências policiais. Se surgisse problema de assuntos internos ou má conduta policial, isso ia para meu escritório investigar. Ao ler isso, percebi as consequências trágicas. Não sei quantas vezes queixas internas foram feitas ou policiais falsificaram registros. Eles estavam em um lugar sem cumprir dever oficial, apenas em assuntos pessoais ou sem fazer nada. Então, na verdade, isso está na minha cabeça. Eu não quero dizer que é algo comum, mas não seria. Não me chocou quando eu vi isso. Nossa, isso realmente abre os olhos, sabe? A promotoria conseguiu detalhar quase minuto a minuto a trajetória de Bolero em 1º de agosto. Podemos supor que Bolero sabia que talvez fosse monitorado, mas ele não pensou nisso, não percebeu ou não se importou. Isso mostra que ele já fez isso antes. Bem, eu não quero presumir nada de alguém se já fez algo antes ou não, mas eu realmente acredito que isso pode ser indicativo de... Obviamente, um policial, o que me chamaria a atenção como promotor é se ele sentisse que poderia fazer isso com tanta impunidade. Em uma chamada que está chegando e é significativa, um 190 relatando tiros disparados, pessoas gritando isso. Como é a cultura desse departamento de polícia? E esses policiais em geral, sempre pode haver um policial fora da linha. Não me entenda mal, mas com algo tão ousado assim, isso me parece um problema cultural dentro do departamento. Então, certamente como promotor vou estar de olho nisso, para ver se essa agência está ou não atuando e monitorando seus agentes de maneira adequada. Além da acusação deste caso específico... E me fale um pouco sobre o que a promotoria está buscando em relação à investigação sobre Bolero, assim como o Departamento de Polícia de Franklin Township. O que eles vão procurar? Eles vão avaliar se o principal em assuntos internos de qualquer departamento de polícia está sendo cumprido, na minha opinião. E eu era um especialista nisso, né? São os seus procedimentos de assuntos internos. Agora, assuntos internos, muitas vezes os policiais querem se afastar disso. Eles têm medo disso e é algo assustador para eles e sentem como se o grande irmão estivesse observando-os.
Na verdade, assuntos internos também garante que existam regras para o funcionamento, para que os oficiais saibam quando sua conduta está ultrapassando o limite e eles possam ser corrigidos antes que uma tragédia aconteça. Como promotor do condado, vou analisar costumes, políticas, procedimentos e outros aspectos investigativos. Quanto à possibilidade de outros policiais terem falsificado relatórios policiais, isso não é algo bom, isso é algo muito ruim. Quando você tem policiais que estão falsificando relatórios policiais. Vamos deixar de lado o fato de que houve um duplo homicídio aqui. Estou avaliando se posso confiar que essa agência me dará informações precisas como promotor em outros casos. Eles têm, seja por veículo ou crime, dependendo se o promotor fará seu trabalho corretamente. Esse é um bom promotor que conheço pessoalmente e provavelmente analisará a situação de forma mais ampla. Isso é um caso isolado, um erro pontual ou sinaliza um problema maior? Provavelmente, pelo menos se fosse comigo. Vou informar toda a comunidade que supervisiono. Não deixem isso acontecer com vocês. Sim, e talvez a conversa fosse um pouco diferente se não fosse a desculpa da pizza. E eu odeio chamar assim porque algo tão trágico aconteceu durante esse período. Mas e se o filho dele estivesse doente e ele precisasse levá-lo ao hospital? Talvez isso explicasse, mas só de saber que os promotores observavam seus movimentos e comportamentos. Vê-lo em uma pizzaria durante tudo isso é chocante. E sabe, olhando pelo outro lado, a advogada de Bolero divulgou o comunicado apresentando várias desculpas para o suposto comportamento dele, alegando que chamadas de tiros são comuns. Disseram que as ações de Bolero naquele dia não mudariam o resultado. Como advogada de defesa criminal, qual seria sua reação? Não quero atacar um colega, mas às vezes é preciso dançar com quem te trouxe. Ok, colocar batom em porco, não sei. Poderíamos usar várias analogias para isso, que poderíamos discutir aqui. Mas o ponto principal é que não sabemos se alguma intervenção. Vou colocar meu chapéu de paramédico. Segundos podem ser decisivos entre vida e morte. Existem intervenções que podem ocorrer e salvar uma vida, inclusive de pessoas que foram baleadas. Pessoas já foram baleadas várias vezes. Houve 3, acredito, chamadas, pelo menos 2, talvez 3 chamadas acontecendo aqui, então realmente não sabemos se sim ou se não. E a investigação vai detalhar mais se havia possibilidade de salvar essas pessoas. Nunca saberemos, não é? Com certeza, porque o policial não fez o que deveria ter feito aqui. Então, sabe, isso você olha para isso e diz, ele estava pegando pizza. Mas o ponto principal é, deixa eu te dizer, essa comunidade é uma comunidade suburbana e rica. O conceito, eu achava engraçado ouvir tiros o tempo todo. Quero dizer, talvez você ouça caça, mas não ouve gritos. Esta é uma das comunidades mais ricas dos Estados Unidos da América. Isso não era típico? Por que o policial decidiu não atender a chamada? Essa magnitude é impressionante. Sim. E você acha que um caso como esse vai a julgamento? Ou você possivelmente vê ou espera algum tipo de acordo judicial? Vai haver um acordo judicial? Porque o que ele está enfrentando aqui não é vamos garantir que não estamos confundindo as coisas aqui. Ele não está sendo acusado pela morte, sabe? Talvez você pudesse argumentar homicídio culposo, entende? Seria difícil para os promotores provarem o envolvimento da omissão. Ele está sendo acusado de um ato de má conduta oficial. E segundo a lei de Nova Jersey, isso é uma lei draconiana muito severa, que prevê de 5 a 10 anos, com 85% que você pode ter que cumprir antes, ou melhor, até metade disso que você pode ter que cumprir antes. Você tem direito à liberdade condicional, sendo uma prisão estadual relevante, até 5 anos de condicional, e a elegibilidade dessa sentença. Em outras palavras, é muito, muito significativo. Eles vão correr para conseguir um acordo, porque esse ato, claramente, na minha opinião, de fato, se o que sabemos sobre ele for preciso, vai ser o suficiente para sustentar a acusação de má conduta oficial. Ninguém quer ir a julgamento em um caso onde vai pegar uma pena mínima obrigatória de 5 anos na prisão estadual. Então eles vão tentar fazer um acordo aqui, na minha opinião, a defesa vai correr até o promotor e dizer, vamos resolver isso de alguma forma. E é aí que o argumento de que as ações dele, na verdade, não impediram a situação e que não teriam feito diferença vai pesar para o promotor. Se o promotor achar que isso faria diferença, provavelmente não oferecerá um acordo favorável. E você acha, sabe, com o que sabemos até agora e para onde a investigação está indo neste momento, você acha que a carreira dele como policial acabou? Com certeza, quero dizer, em primeiro lugar, vai acabar em tantos níveis que nem dá para brincar com isso. Mesmo que seja inocentado,
O principal é que ficará no histórico dele como policial que falsificou um boletim de ocorrência, o que faz dele. Essa informação é repassada a todos os advogados de defesa em qualquer caso. Mesmo que o policial mantenha o emprego, quem confiará em alguém que já mentiu? Isso poderá ser usado no contra-interrogatório, tornando-o ineficaz como policial. Parte do seu trabalho é testemunhar ao depor. Que valor isso tem para mim como promotor? Se um advogado de defesa for contra-interrogá-lo dizendo que ele falsificou relatórios no passado, a carreira dele está acabada. Considerando o que ocorreu antes dos assassinatos de Lauren e Tyler, você acha que as famílias têm um caso civil forte? Ah, uau! Isso é um problema muito mais complexo, na minha opinião, e eu não sou advogado de direitos civis. Mas, na minha opinião, você vai ter que conectar algum aspecto dessa má conduta ou omissão como tendo causado algum dano. É aí que essa linha do tempo entra. Não sei. Estamos falando de horas, né? Se eu me lembro dos fatos aqui, estamos falando do dia 1º de agosto, às 19h08. É aí que ele não faz o que deveria fazer. E eu acho que os corpos só são encontrados no dia seguinte, ao meio-dia. 22 horas. Se você pegar um laudo de autópsia, ele dirá que alguém estava vivo e provavelmente morreu às 2 ou 3 da manhã. A pessoa só ficou deitada. Fico arrepiado só de pensar, porque esse cara não fez o trabalho direito. Então você tem um baita de um bom processo nas mãos. Mas vamos ter que esperar para ver quais são essas evidências. Se não, houve morte instantânea, e isso não faria diferença. Não acho que seja um caso tão bom, na minha opinião. É, e dá pra ver que realmente pode ir para os dois lados aí. Sei que há muita discussão sobre a postura em relação à polícia. Mas quando olhamos para esse caso em particular, como algo assim afeta a comunidade e a sua atitude em relação à polícia, na sua opinião? Bem, como promotor, posso te dizer que esse é um dos motivos. Eu vou adotar uma postura muito agressiva em relação a isso. Quero garantir à comunidade que essas ações serão tratadas com seriedade. Elas serão totalmente investigadas, as pessoas serão totalmente responsabilizadas por isso e que aprendemos com nossos erros. E mandar a mensagem para o restante da comunidade de aplicação da lei para não agir dessa maneira. Sobre o que você disse, porque eu, como promotor, tenho que julgar casos. E o público precisa ter confiança na minha comunidade de aplicação da lei. Não só que eles são eficientes no que fazem, né? Não só que são excelentes no que fazem, mas que também podem ser confiáveis. Para ser sincero, é fundamental para a proteção de toda a comunidade que apoiemos nossa comunidade de aplicação da lei. E quando temos um policial que faz algo errado assim, eu preciso mandar a mensagem de que haverá consequências para restaurar a reputação da polícia e mostrar à própria corporação que podemos tolerar muitos erros. Às vezes você pensa que poderia ter feito melhor no passado. Se você age de boa fé e busca fazer o certo, sempre podemos perdoar. Nessas condições, este não é o caso. É, e acho que vamos ver como isso continua a se desenrolar. Mas eu quero te fazer essa última pergunta, Bob. Se você tivesse uma bola de cristal, onde você acha que esse caso vai parar? Quanto tempo você acha que esse caso pode durar? Semanas ou meses? Vejo um advogado de defesa que logo procurará os promotores. Acho que a autópsia será decisiva. Se a autópsia indicar que as vidas poderiam ser salvas, o advogado de defesa sofrerá bastante. Se fosse eu, como advogado de defesa, iria a julgamento, tentaria ganhar o caso e prender o cara por 5 anos. É assim que penso. Acho que no fim haverá uma resolução. Ele abrirá mão do emprego e se declarará culpado. Ele ficará algum tempo na prisão estadual, mas será menos que o máximo permitido. Acho que é aí que isso vai acabar. Esse seria o jeito de equilibrar as coisas para todo mundo aqui agora. Muita coisa vai depender de como esse policial reage a isso, porque eu já vi alguns casos em que demos aos policiais o benefício de um acordo judicial moderado. Eles são arrogantes. Talvez seja isso que ocorre aqui, onde se acham acima da lei e precisam sentir as consequências do julgamento e da sentença. Vamos acompanhar como isso se desenrola. Bob Bianchi, obrigado pelo seu tempo e visão sobre o caso. Sempre bom te ver. O prazer é meu, digo o mesmo. Kevin Bolero deve ir ao tribunal para a primeira audiência em 5 de novembro. Ele pode pegar anos de prisão e uma multa enorme se for condenado. Chega! Para este episódio, não deixe de conferir mais episódios no canal Law and Crime no YouTube. Por enquanto, sou Elizabeth Milner e este foi o Law and Crime.